Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Brian Alves e este é mais um Intelectualizando para vocês. Gente, o tema de hoje é feminismo e cristianismo. Será que combina? Será que existe realmente essa realidade? Será que eles podem andar juntos? Será que uma irmã, é claro, só pode ser irmã. Será que uma irmã, ela pode alegar eu sou feminista e ao mesmo tempo ela andar em acordo com as sagradas escrituras? No meu ponto de vista, não. Para iniciar, eu quero aqui trazer uma discussão bem simples sobre a realidade do que aconteceu com o homem após a queda. Em Gênesis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19, nós temos ali a recompensa que foi dada ao homem e à mulher, primeiramente à mulher, pelo ato pecaminoso que foi desobedecer a Deus. E dentro disso aí, uma dessas recompensas, né, no caso o castigo, acabou sendo o castigo, foi a mulher ser dominada pelo seu marido. Ela tentaria de fato dominar o seu marido e ela sempre seria dominada. Posteriormente também vieram as condenações para o homem, que trabalharia muito para poder ganhar seu pão, enfim. Está lá, só é você pesquisar que você vai ver. Mais na frente nós temos o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos na carta aos Efésios. Se encontra no capítulo 5, do versículo 22 ao 23, que é o modelo ideal de família. Apesar da queda, existe um modelo bíblico para a família, um ideal cristão. As feministas, elas lutam, no meu ponto de vista, o ideal delas é destruir a família, porque elas acabam retirando a mulher da posição correta que a mulher ela deve exercer. Tanto o homem como a mulher, eles são criados essencialmente diferentes. Mas essa diferença não é ruim. Essa diferença existe para que eles se completem e possam ser um em uma só carne, completando um ao outro. Essa é a ideia do cristianismo. E quando a gente se depara com os movimentos feministas, a gente não consegue criar um paralelo, uma harmonia entre o cristianismo e o feminismo. O feminismo é um movimento social e político que luta pela igualdade de gênero e pela libertação das mulheres no campo do trabalho, na política, saúde e etc. Essa mobilização ela visa proteger as mulheres dos absurdos masculinos, do machismo. Dizem que lutam a favor da descriminalização do aborto, lutam para não viver numa sociedade patriarcal e machista. As feministas elas são a favor de todo tipo de família, famílias homossexuais, famílias heterossexuais, a mãe solo, que é a mãe que cuida sozinha de seu filho e etc. E as feministas acreditam que ser mãe é um fardo. Existem pontos de vista totalmente diferentes e eu acredito que a mulher cristã não acredita que ser mãe é um fardo, mas que ser mãe é de fato uma bênção. E mais, os homens jamais vão poder sentir a sensação, as emoções de gerar uma criança dentro do seu ventre, trazer essa criança ao mundo, essa criança ser um pedacinho seu ali no mundo. O feminismo ele é muito bonito, mas só na teoria, porque quando vai para a prática a coisa é totalmente diferente. Uma das principais pautas, se não a principal pauta do feminismo é o aborto. Porém, o aborto não é um bem e pode trazer diversas consequências emocionais, físicas para essas pessoas. Porém, isso é externado por esse movimento como se fosse algo 100% ótimo, mas que na realidade pode trazer causas e consequências terríveis para quem pratica o aborto. Não existe nesse meio um apoio real às vítimas desses atos. As feministas também alegam que no Brasil existe uma cultura do estupro. E é um pouco difícil de acreditar, porque se você parar um pouquinho para pensar, aqui no nosso país as pessoas não toleram muito estupradores. Quando a gente vê um caso de estupro no meio da rua, esse cara é lixado. Se conseguirem pegar o estuprador, ele vai ser lixado pela população. 2. Quando ele chega no presídio, nem os presidiários, que são os criminosos, aceitam esse tipo de ato. Então, dizer que existe uma cultura de estupro no Brasil, que isso é normal, que as pessoas aceitam isso normalmente, que isso é cultural, é absurdo demais. A ideia de lutar pela preservação da integridade física, social e moral das mulheres passa a quilômetros de distância, porque não existe realmente um cuidado. O feminismo ele se resume a movimentos, a sair nas ruas, a protestar e, venhamos e convenhamos, protestos ridículos, com os corpos expostos, coisa de outro mundo. Mas enfim,
não se resume realmente ao apoio à mulher. Na prática não existe o apoio à mulher, mas existem muitos movimentos no meio da rua e que isso na realidade não resolve nada. O feminismo ele destrói o modelo de família dada por Deus. O feminismo ele é uma influência contra a religiosidade. Ele desconstrói a estética feminina, desconstrói a moralidade familiar, a ideia de família. É contra a heterossexualidade, pode-se dizer que não, mas de fato dá muita ênfase ao homossexualismo e tem uma concepção terrível de que todo homem é um estuprador em potencial. Muito pelo contrário, existem homens muito respeitosos e devem ser o padrão a ser seguido pela sociedade, de respeito, de moralidade. Homens que respeitam de fato as mulheres e que entendem a mulher como uma ajudadora e se entende também como ajudador dessa mulher. Como cristãos, qual é o nosso papel? Você, irmã, como cristã, qual é o seu papel? Vamos lá. Lutar por políticas públicas que verdadeiramente possam trazer um atendimento, assistência a essas mulheres. Planejar para que essas mulheres que foram acometidas de uma gravidez indesejada, elas possam realmente receber um atendimento integral no pré, durante e no pós sua gravidez. Planejar. As instituições evangélicas elas são responsáveis por fazer bem melhor esse serviço do que muitas outras instituições que se dizem de fato prontas para atender a esse tipo de causa. Como cristão precisamos lutar politicamente contra a legalização e a favor da criminalização do aborto. Nós não somos a favor, tá certo? Do aborto. Por quê? Porque acreditamos como cristão que a partir do momento da concepção já existe uma vida e nós não temos o direito de interromper essa vida, não é dado a nós o direito de interromper essa vida, ainda que no ventre. Precisamos também analisar muito esses movimentos sociais de esquerda, porque na realidade eles se enquadram perfeitamente contra os princípios bíblicos que nós como cristãos nessa sociedade nós assumimos viver, certo? Então fica aí o meu alerta àquelas irmãs que se dizem feministas, fica meu alerta também para os homens que se propõem a lutar por essa causa também, tá? Porque o feminismo ele tem a intenção clara de destruir o sentido de família deixado por Deus para a humanidade. Deixa eu dizer uma coisa, a boa vontade perfeita e agradável para a humanidade é a vontade de Deus. Na nossa concepção, no meu pensamento, na minha opinião, fugir do ideal de Deus para a humanidade não dá certo, vai dar problema. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para que você possa receber as notificações e estamos juntos. Vamos para a próxima.